Pegue a palavra de Deus, abra comigo no primeiro livro de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Aleluia! Aleluia, isso. Quando você achar, diga glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Em nome de Jesus. Quantas pessoas nós temos? Está conosco? Aleluia. Tá tendo um delayzinho, pastor. Chegou nos 15. Aleluia. Oh, glória. Isso, por favor, compartilha. Esta mensagem ela é muito importante. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou mais ler do que pregar hoje. Porque a palavra em si, eu tenho certeza, ela já vai falar com você, assim como já falou comigo neste dia de hoje. Então, por favor, pegue a palavra, 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 7. Está escrito assim, ó: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Amém. Eu vou ler mais uma vez, mas agora eu vou ler na versão internacional. E está escrito assim, ó: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Amém? A palavra ela é bem clara para nós, e eu sei que o Espírito vai falar ao seu coração nesta tarde. Então, aí onde você está, por favor, coloque a mão sobre o teu coração e fique o seu critério como você quer se reverenciar a Deus agora. Eu vou orar e vou pedir para o Espírito falar conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, estamos nós nesta tarde reunidos, estamos aqui para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Meu Deus, aqui, meu Deus, e eu tenho certeza que na casa deste homem e desta mulher, há pessoas sedentas da voz do Senhor, querendo ouvir a voz do Teu Espírito. Então, meu Deus, que a partir de agora o Senhor venha crescer e eu a diminuir. Apareça agora, envie a Tua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a Tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada e enviada, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos dar palmas à palavra do nosso Deus. Aleluia. Por favor, fiquem bem atentos à palavra do nosso Senhor Jesus e veja que Deus ele vai falar conosco nesta tarde. Eu te peço que você pare tudo o que você está fazendo agora e que seus ouvidos fiquem alerta a esta mensagem do Senhor. E até te convido a anotar cada versículo que nós formos acompanhar aqui hoje. Eu quero que você abra o seu coração e a sua mente para entender isso. E eu vou ler mais uma vez o versículo 7. E diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Olha o que a palavra ela está nos ensinando hoje. Está perto, gente, o fim de todas as coisas. Todas as coisas o que, pastor? A nossa vida aqui nesta terra. Está próximo já ao fim desta terra também, porque o Senhor tem algo já preparado para esta terra. E eu te digo uma coisa: temos que estar alerta, temos que estar vigiando em oração, como a palavra ela nos ensina. Vigiar, gente, é você a todo momento estar se preocupando com a sua vida espiritual, estar se preocupando em estar firme diante desta situação. Estamos tão próximos, e Jesus está tão próximo de nós, que é notório de se ver e de se sentir isso. Glória a Deus. A igreja está acontecendo esta paralisação, e é em todos os lugares. As pessoas, eu tenho certeza, elas queriam estar na casa de Deus, mas infelizmente não estamos podendo fazer isso.
Olha, neste horário agora, para quem é da Paz e Vida, sabe que estaremos ou em culto ou terminando a reunião da tarde nesse momento. Mas olha o que estamos vivendo e passando agora. Estamos sedentos da palavra de Deus. Está próximo ou não está o fim de todas as coisas? Está perto ou não a vinda do Senhor Jesus? Só que eu quero te alertar para os acontecimentos que está escrito nesta palavra, para você ficar alerta, vigiando em oração, vigiando em tudo que você está fazendo. Olha no versículo 2 aqui ainda do capítulo 4, olha o que está escrito nesta passagem. Diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de quem? De Deus. Viver agora segundo a vontade de Deus. Está orando, está perguntando o que Deus quer da sua vida? Você está pedindo muita direção de Deus? É melhor viver a vontade de Deus do que viver a vontade dos homens neste momento. Estamos perto, e ele diz, perto dessas coisas, no fim dela, é melhor tomar cuidado e viver segundo a vontade de Deus. Versículo 3 diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Pastor, o que quer dizer este versículo agora? Olha que Pedro ele relata. Nesses tempos agora, gente, tende a aumentar muito o caos do homem, o homem se revelar a natureza dele. Mas como assim revelar? Para aqueles que não estão com Jesus, isso vai acontecer. Pessoa querer voltar novamente à vida passada, vontade de beber, de fumar, de se afastar da presença de Deus, isso está acontecendo já. E as pessoas, no versículo de número 4, diz assim, e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento. Você está sofrendo críticas? Você está sofrendo várias afrontas porque você está andando e fazendo a vontade de Deus? Isso é normal. Até digo que isso é normal para você, mas isso tende a piorar. Então não caia nessa. Não corra para o mesmo desenfreamento deles, de quererem beber, de quererem fumar, de se prostituir, de fazer a vontade da carne e esquecer a vontade de Deus. Sabe o que diz o livro de Salmos? Melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Glória a Deus. Conforme o fim se aproxima, gente, tende-se a aumentar este mal sobre a vida das pessoas, mas se afasta desse mal, se afasta dessa força maligna que tenta te atrair a cada dia mais. Eu quero que você continue lendo comigo. Versículo 5 diz assim, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O Evangelho está sendo pregado para todas as pessoas. A internet agora, tantas pessoas fazendo live, tantas pessoas pregando, tem a televisão. O Evangelho está sendo pregado a todos. Você ainda crê no arrebatamento, na volta do Senhor Jesus? Glória a Deus. Vigiai em oração. Vigiai nesses últimos dias, nesse finalzinho de tempo que estamos vivendo. Fique alerta com todas as coisas que está acontecendo hoje.
Se você não tem temor nesta palavra, me desculpa, então você está precisando buscar mais a presença de Deus. Você está precisando se santificar agora, se purificar, começar a olhar mais para o que está escrito na palavra do Senhor. Você vai ser julgado, eu serei julgado, os mortos serão julgados. Então depois não vai adiantar a pessoa falar: mas ninguém me falou de Jesus, ninguém me falou que um dia eu poderia ser salvo ou ser condenado. Não vai adiantar mentir perante o Senhor. Então é neste momento que você tem que estar vigiando, estar em oração, assim como nós lemos no primeiro versículo, número 7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Estar sóbrio é estar atento, estar ciente das coisas que estão acontecendo no mundo, de tudo que Jesus já ensinou para você. Se arrependa dos maus caminhos, se arrependa do mal que possa estar tentando te afrontar nesses últimos dias. Eu quero que você vá comigo no segundo livro de Pedro. A palavra ela se completa uma com a outra. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, segundo Pedro, capítulo 3, versículo de número 2: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Diga misericórdia. Misericórdia. Sabe o que está revelando esta palavra? Que as pessoas vai chegar um tempo que elas não vão ter mais cabeça, não vão ter mais paciência para ouvir a palavra como eu e você. E aí, se ela ouvir falar: Jesus está voltando, sabe o que ela vai falar para você? Cadê Jesus? Cadê que desde o tempo dos meus pais, desde o tempo dos meus avós, que eu escuto a mesma coisa, e cadê Jesus que ainda não veio? As pessoas vão estar saturadas de ouvir esta mensagem. Você ainda gosta de ouvir, saber que Jesus está voltando? Aleluia! Tenho certeza, Ele perto está e vai nos levar, mas continue sóbrio, continue vigiando e em oração a todo tempo, se purificando, se desviando da aparência de todo mal. Não caia nessas pessoas, não deixe a sua fé desfalecer agora, porque se você encontrar um incrédulo desse no caminho, você vai cair na lábia dele. Ele vai falar: mas tanto tempo já estou ouvindo falar de Jesus. Se você estiver fraco, você vai falar: é verdade, né? Isso faz tempo que eu também escuto. E aí é onde muitas pessoas voltam à vida passada, voltam a se prostituir, voltam a beber, voltam a fumar, a fazer a vontade da carne e esquecem a vontade do Espírito, esquecem a vontade de Deus. Não permita este mal sobre a sua vida e nem sobre a sua família. Se você já está sentindo que está ficando difícil de orar, que está ficando difícil de meditar na palavra, comece a orar mais, comece a vigiar mais e a clamar pelo nosso Deus vivo, amém? Ele não vai nos desamparar neste momento e nem nesta situação que estamos enfrentando e passando. Ele vai falar com você toda hora que você abrir a boca, e o seu coração, ele sempre vai estar falando, e você vai ter o privilégio de ouvir a voz e sentir a presença dele. Eu creio. Mas não deixe esse desfiamento chegar sobre a sua vida. Eu quero continuar lendo mais para você. Versículo 5 diz assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus
Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água a subsiste, pelas quais pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha aí. Você já está cansado de ficar em casa? Você já está cansado dessa correção do Senhor sobre o homem, sobre o ímpio? Pastor, parece que isso não tem fim, parece que isso não vai acabar. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não está demorando não. Enquanto Ele não vê as pessoas se arrependendo de verdade, vai continuar desta forma a terra suja, a terra perecendo, a terra doente. Se consertar, povo de Deus, cada dia mais se santificar, buscar a presença do nosso Deus. Versículo 9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Está achando que está tarde a promessa que Jesus vai voltar? Não se engane não, meus amados. Não está tarde não. O tempo de Deus não é como o meu e o seu tempo. Mas de uma coisa eu sei, o tempo que Ele está dando para mim e para você se arrepender todos os dias, é porque Ele quer que a gente seja salvo. Então se arrependa hoje. Está ouvindo esta palavra, então sinta o temor dela. Aleluia. Saiba que Deus Ele vai queimar esta terra toda. Não vai ser como nos tempos de Noé, que as águas vão inundar a terra novamente. Não vai acontecer mais isso, mas Deus vai mandar fogo. A terra vai queimar e todos que ficarem vai queimar também. Não sei você, mas eu sinto o temor desta passagem. Eu sinto o temor do que o Espírito está falando para nós. No início desta crise, desta pandemia, tantas pessoas estavam orando, estavam ouvindo louvores, estavam se arrependendo, mas agora já começou a se acostumar, com a rotina. Me desculpa, mas esta é uma rotina fracassada. Essa é uma rotina que não vai te trazer a salvação. Infelizmente, ela vai trazer o esfriamento espiritual se nós não vigiarmos. Vai fazer com que nós sejamos incrédulos dia após dia. Aí vai chegar ao ponto de que muitos, até aqueles que já estavam sendo escolhidos por Deus, vão se esfriar e vão falar que não quer mais saber da volta de Jesus. Então se arrependa hoje e não deixe a sua fé desfalecer. Versículo 10 diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas convém ser o santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha, forte isso. Se apressa para a vinda do Senhor Jesus. Não é à toa que Ele fala que nós somos uma noiva. Estamos se preparando para este grande dia. Não é à toa que Ele se denomina como nosso noivo, que vai vir nos buscar para ter um relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo, e será por toda a eternidade isto. Então
se apressa, noiva do Senhor. Fique pronta logo se apressar para a vinda do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Não perca o seu temor, não perca a sua fé. É tempo de estar fervoroso, de estar clamando e vigiando, estando sóbrio para todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Não caia na lábia dos incrédulos e nem daqueles que já estão com a fé desfalecida. Não caia nisso. Versículo 13 diz, mas nós, bate aí a mão no seu peito, pode falar isso, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Nós estamos esperando isso da parte do Senhor e Ele não falha nas suas promessas. Vai se cumprir, Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Fica firme nesta promessa, em nome de Jesus. Glória. A mesma palavra, no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz que haverá dias trabalhosos, dias difíceis, e que depois disso o homem vai se corromper cada vez mais, vão ser mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. Não se perca neste mal, não se perca nisso que a palavra ela está declarando que vai acontecer, porque vai. Não se contenta com esta quarentena, não se contenta em ficar dentro da sua casa. Você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que ser rápido em buscar a presença dEle. Ele vai vir como um ladrão na noite, não sabemos a hora, não sabemos o dia. Temos que estar preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se apressa. Os dias difíceis, como a palavra nos ensina, já está acontecendo. Está difícil para você que está agora ouvindo esta palavra? Você está sentindo as dificuldades, e é uma dificuldade em todo geral. É financeira, é familiar, é saúde. Se eu for citar mais aqui, tem todas as áreas da sua vida. Eu tenho quase certeza, tem um tipo de dificuldade agora. Dificuldade na sua vida espiritual. Não fique satisfeito com o que está acontecendo em nosso mundo, mas temos que vigiar, temos que orar e suplicar a misericórdia de Deus, e Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. Glória a Deus. Segundo Pedro ainda, no capítulo 2, versículo de número 20, está escrito assim, estou quase finalizando esta mensagem. Diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Você conheceu Jesus? Como está a sua vida agora? Essa é para você que já está um ano, já está meses fora dos caminhos do Senhor Jesus. Este versículo é para você. Há quanto tempo você está fora da presença de Deus? Há quanto tempo já você não para um momento para pensar na sua salvação? Deus está te dando tempo. A sua vida melhorou depois que você se afastou da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus? Piorou, meu amigo. Piorou, minha amiga. Então melhora agora esta vida. É só você voltar novamente para a presença dEle. Olha o que a palavra continua dizendo. Eu não tenho medo de ler isso para você. Versículo 21 diz, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você conheceu Jesus e se desviou? Olha que a palavra diz, é melhor você não ter nem conhecido. Eita Deus! Era melhor você nem ter chegado perto da casa de Deus. Você conheceu a verdade, ela abriu os teus olhos, ela te libertou.
Deus te abraçou no seu momento de angústia, no seu momento de sofrimento, no seu momento de desespero. Deus, Ele te abraçou. Só que você decidiu voltar ao quê? À vontade da carne. Decidiu fazer tudo novamente. Não, pastor, é porque eu estou fraco ainda, é porque eu não estou aguentando. Para de hipocrisia. A palavra muito bem te ensinou que você não deveria estar na roda dos escarnecedores e você insistiu em estar ali. É claro que o diabo ia te tentar, e se você estava fraco, obviamente você ia cair. Era melhor não ter conhecido o Senhor ainda. Versículo 22 diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espejadouro de lã. Pastor, eu estou me sentindo intimidado com isso. É o Espírito te cobrando neste momento. Você já viu o cão comendo seu próprio vômito? É nojento, né? É horrível isso. Assim faz a pessoa que se afasta do caminho do Senhor, como se ela estivesse comendo seu próprio vômito novamente, porque quando você levantou a mão e falou: Jesus, eu quero só o Senhor agora como Salvador da minha vida, Ele mesmo te limpou e te purificou de todos os pecados. Glória a Deus. Deixou bem distante de você para que você nem se contaminasse mais. Mas e aí, o que você decidiu fazer? Voltar e pegar o seu pecado, o seu vômito novamente. Assim como a porca que foi limpa, ela voltou para a lama de novo, você voltou para a presença do pecado novamente. Se arrependa. Deus está dando esta oportunidade para nós, para toda a terra. Se arrependa, os dias estão próximos, os últimos dias estão muito próximos, então se arrependa. Não se deixe enganar pelo que está acontecendo à sua volta. Estão falando que não faz mal, é só um dia que você vai fazer isso. Não se arrependa, não fique disperso com isso que está acontecendo. Fica atento, fica sóbrio, fica vigiando as ciladas do diabo para a sua vida. Ele está tentando fazer com que a sua carne fique completamente seduzida pelo mal e pela aparência do mal. Então se arrependa hoje, e o próprio Senhor e Salvador Jesus, Ele vai te ajudar novamente a se limpar e a se purificar de todo este mal. Eu tenho certeza disso. E como eu e você estamos esperando, Mateus capítulo de número 24, versículo 20, eu quero finalizar lendo isso para você. Mateus capítulo 24, versículo de número 20. E diz assim, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Você vê que Jesus ele fala: ora, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Jesus sabe que esse tempo ele fez como uma parábola, para as pessoas saberem que é o tempo de conforto, né? O sábado é o tempo de lazer, da pessoa não fazer nada, se divertir, ficar tranquila. O inverno, muitos não querem nem sair da sua casa no inverno, não é verdade? Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado e nem no inverno. É como se hoje nós estivéssemos vivendo o sábado e o inverno tudo junto, né? Que você está em casa, está tranquilo, eu sei que está. Não tenha preocupação de acordar cedo ou de dormir tarde, está tranquilo. Os dias estão iguais, gente. Vocês não estão conseguindo ver isso? Os dias parecem o mesmo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno.
Não caia agora, não desfaleça a sua fé agora, fique alerta e fique vigiando. E versículo de número 22 finaliza o livro. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Glória a Jesus. Se nós continuarmos perseverando na presença do Senhor, Ele vai fazer esses dias passarem muito rápido. Obrigado. Vai abreviar para que a gente possa estar do lado dele para toda a eternidade. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que hoje você se arrependa dos seus pecados e continue firme na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Fique firme, fique vigiando em oração. Saiba que os dias já estão difíceis, mas se você orar a Deus, Ele vai tornar mais fácil os seus dias, vai tornar mais suaves, vai tornar o seu dia como uma paz, um dia após o outro. E aí você vai estar vigiando e vai estar sóbrio em oração. Amém? Glória a Deus. Quero que você que está em casa, coloque a mão sobre o coração. Eu vou fazer esta oração também. A palavra nos ensinou a ser sóbrio e a vigiar em oração. Então todos juntos vamos repetir esta oração agora. Olha assim comigo.